Uma das maiores dúvidas para quem está começando a acompanhar Star Wars é diferenciar o que realmente é parte da história e o que não é. Ou seja, o que é cânone e o que é legend. Eu poderia simplesmente usar a regra estabelecida pela Disney e dizer que tudo que foi lançado a partir do dia 25 de abril de 2014, com exceção de alguns títulos, é considerado como cânone, mas isso deixaria boa parte da história de fora. Assim, antes de explicar exatamente o que é cada um dos termos, é melhor explicar o que se passou desde a década de 70 até hoje. Desde o lançamento do primeiro filme em 1977, e antes disso com o lançamento do livro e do HQ, o mundo de Star Wars tem se expandido devido ao lançamento de inúmeros livros, histórias, quadrinhos e jogos. Isso gerou o que hoje chamamos de universo expandido, ou seja, tudo aquilo que está além dos filmes. No entanto, nem sempre houve uma preocupação com relação à coesão e às contradições, e o que gerava muita dúvida nos fãs. O que seria considerado como parte da história e o que fazer no caso de contradições. No início não havia resposta, até que em 2000 a Lucas Licensing, subsidiária da Lucasfilm, escolheu Leland Chee como guardião do Holocron, um banco de dados onde estão armazenadas todas as informações do Star Wars. Na época, Leland Chee desenvolveu um sistema de canonicidade baseado em níveis, que perdurou até a gestão Disney em 2014. Os cânones eram divididos entre G, T, C, S, D e N. G-Canone, o George Lucas Canon, era todo o conteúdo criado por George Lucas em pessoa, ou seja, a exalogia Star Wars. E era o nível de canonicidade mais alto. Nada que fosse lançado que contradizesse com isso poderia sobrescrever uma história criada por George Lucas. T-Canone, o Television Canon, se refere ao conteúdo criado para a série Clone Wars, e é o segundo nível de cânone mais alto. C-Canone, ou cânone de continuidade, era onde se concentrava o maior número de conteúdo. Era onde estavam os livros, os HQs, e os games e os desenhos animados que não eram de criação direta de George Lucas ou não faziam parte da série Clone Wars. Ou seja, o conteúdo de livros, HQs e games que não fizesse contradição com os outros cânones e não fosse reescrito por George Lucas, valia como parte da história. S-Canon, ou Secondary Canon, é onde está o conteúdo mais antigo e de uma época onde não se havia uma preocupação com o universo expandido. Neste conteúdo é possível encontrar muitas contradições e histórias sem nexo. Dessa forma, por escolha de Leland Chee, este conteúdo seria utilizado apenas como material de referência para futuras histórias. Exemplo deste conteúdo são os HQs clássicos da Marvel. The Canon, ou The Tours Canon, era o nível de canonicidade criado para abarcar a série de humor Star Wars The Tours. A série nunca foi lançada e este nível, apesar de criado, nunca foi utilizado. Por fim, nós temos o N-Canon, ou Non-Canon. São onde estão as histórias que já foram criadas com o intuito de não serem consideradas como cânone, como por exemplo os jogos da série Lego, os materiais educativos e as histórias da série Infinities. Como podem perceber, esses níveis de cânone se sobrepõem e no caso de uma contradição, deveria sempre ser considerado o nível mais alto. Vamos a um exemplo prático para ficar mais claro. A morte da mestra Jedi Edigalia. Na edição de número 5 do HQ Obsession, Edigalia foi morta por General Grievous. No entanto, na série Clone Wars, ela está viva e passa bem, até ser morta por Savage Opress. Então o que seria considerado cânone? Nesse caso é muito simples, nós temos um HQ, que seria considerado como C-Canon, e a série Clone Wars, T-Canon. Como T-Canon está acima de C-Canon, Edigalia morreu pelas mãos de Savage e toda a sua participação no HQ foi desconsiderada. Tudo isso ocorreria desta forma até que em 25 de abril de 2014, a Disney anunciou o reboot do universo expandido, sendo que todo o conteúdo lançado até esta data, com exceção dos filmes, da série Clone Wars e do seu respectivo filme, e do HQ Darth Maul Son of Dathomir, seria desconsiderado. Desta forma, tudo que foi lançado antes de 25 de abril de 2014, que não fossem esses títulos, não mais faz parte da história, sendo agora chamado de Legends. Então é isso que significa Legends, tudo aquilo que deixou de ser cânone de acordo com as novas regras. Logo, se você se deparar com algum título com esta marca, saiba que aquela história não mais faz parte do universo expandido. E é isso. Assim está toda a trajetória do universo expandido, bem como o significado dos termos cânone e Legends.
E aí, gostou do vídeo? Caso tenha gostado, curta e compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se e não se esqueça de me acompanhar também no Instagram, Twitter e Facebook.